Tetra de um lado, Penta de outro, Jorginho e Juninho Paulista se encontram antes de jogo da Série B. Ex-companheiros de Vasco, craques do passado foram flagrados em clima de descontração antes do duelo entre Ituano e Coritiba. Jogadores dos dois últimos títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira, Jorginho e Juninho Paulista se encontraram antes do jogo entre Ituano e Coritiba, pela 28ª rodada da Série B. O encontro pesado foi na tarde deste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Os dois foram flagrados pelas lentes em um momento de bastante descontração. Lateral direito do Tetra, em 1994, Jorginho é o técnico do Coxa, que busca se aproximar do pelotão da frente na segundona. Já o meia do Penta, em 2002, Juninho Paulista é o gestor do Galo de Itu, que luta contra o rebaixamento. A dupla jogou junta no Vasco entre 2000 e 2001, no timaço que foi campeão brasileiro em 2000. Bastidores: 777 havia vendido 2 jogos para fora do Rio, mas Vasco fez acordo para adiar um. Clássico contra o Fluminense realizado no Newton Santos aconteceria em Cariacica. O Vasco enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília, devido a um acordo pela venda do mando de campo, realizado ainda pela 777 Partners no início do ano. Na gestão do CEO Lúcio Barbosa, o Vasco negociou 2 mandos de campo com a empresa Metrópolis Esportes. Além do jogo contra o Palmeiras deste domingo, o clássico contra o Fluminense pelo segundo turno também havia sido comercializado. O jogo, inclusive, foi anunciado pela empresa organizadora da partida, que realizou a negociação com o Vasco. No entanto, o presidente Pedrinho e a direção do clube não tinham interesse na realização do clássico fora do Rio de Janeiro. Sem poder ser em São Januário, o clube negociou com a Metrópolis Esportes e o Fluminense para trocar o local do estádio. O presidente vascaíno convenceu Testor e, com acordo com Mário Bittencourt, o jogo foi realizado no Newton Santos. O Vasco também tentou negociar a mudança do jogo contra o Palmeiras de Brasília, mas não houve acordo com a empresa organizadora. O clube entende que ela foi parceira na negociação do jogo do Fluminense e também pelos valores, não iria descumprir o contrato. Com o acordo com a Metrópolis Esportes, o Vasco mandará outra partida fora de São Januário no ano que vem, que pode ser realizada no Carioca ou em outra competição. Após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, o dirigente Marcelo Santana disse que o Vasco tem tentado fazer o máximo de partidas em São Januário, nesta que é a última temporada antes da reforma do estádio. Estamos num ano especial pela possibilidade da negociação do potencial construtivo. Então temos feito, através do presidente Pedrinho e do nosso senhor Carlos Amodeu, todo esforço para podermos jogar o máximo de partidas em São Januário até o final da temporada. Então, a semifinal da Copa do Brasil está confirmada no estádio de São Januário. O Vasco enfrenta o Palmeiras no Mané Garrincha neste domingo em Brasília, às 16 horas. A equipe de Rafael Paiva não perde há 6 jogos no Brasileirão e busca voltar para o G8 da competição. David atinge meta que obriga Vasco a comprar o atacante do Inter. Cláusula no contrato de empréstimo prevê a compra do jogador em caso de participação em 60% das partidas na temporada. O Inter espera que o Vasco oficialize a compra de David em breve. O atacante esteve em campo no empate em 1-1 com o Flamengo no domingo e bateu a meta de 60% de participação nas partidas da equipe no ano, o que obriga os cariocas a adquirir os direitos econômicos do jogador. O camisa 7 disputou 38 dos 46 jogos do Vasco na temporada. O time de Rafael Paiva tem, no máximo, mais 17 a cumprir. Mesmo que David não entre mais em campo, terminará o ano com 60,31% de assiduidade na temporada. A marca obriga o Vasco a desembolsar 2,8 milhões de euros, 16,9 milhões de reais pela cotação atual, ao Inter para ficar com o jogador em definitivo. O atacante está emprestado ao clube carioca até dezembro, com a cláusula de obrigação de compra. No Beira-Rio, a situação é tratada com tranquilidade por estar assegurada em contrato. O entendimento é de que o Vasco tem e irá cumprir o acordado. Nas 38 partidas disputadas, o jogador de 28 anos balançou as redes em 7 oportunidades e ainda contribuiu com 4 assistências. David chegou ao Inter em 2022, após se destacar pelo Fortaleza. O Colorado desembolsou 10,8 milhões de reais pelo atacante, além de precisar pagar 650 mil reais a cada fim de temporada. No Beira-Rio, o atacante não conseguiu se firmar. Jogou 39 partidas com 2 gols e 2 assistências.
Vasco fecha com empresa de consultoria para vender potencial construtivo de São Januário. Com a ajuda da Primais Corporate, clube espera acelerar negociações que vão possibilitar reforma. O Vasco recentemente fechou com uma empresa de consultoria para auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Com os serviços da Primais Corporate, o clube espera acelerar as negociações que vão possibilitar a reforma do estádio. Internamente, o Vasco considera a contratação da empresa um passo importante. Profissionalizou o processo, disse uma pessoa ligada à diretoria. A Primais se define como uma empresa que atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários. Em seu site, diz que já atendeu e auxiliou os principais fundos de investimentos, fundos de pensão e proprietários de grandes empreendimentos. Nossa missão é buscar mais rentabilidade nos ativos imobiliários de grande porte em qualquer esfera, seja para a ponta que precisa vender um bem imóvel ou para a ponta que precisa comprar e fazer renda com um ativo imobiliário. Deu uma travada. Presidente do Vasco, Pedrinho disse esta semana que uma das negociações para a venda do potencial construtivo deu uma travada. Não é fácil de vender, não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando, disse em entrevista ao programa Amigos Futebol Clube. O GE apurou que Pedrinho fez referência às tratativas para vender o maior pedaço do potencial, um negócio que, caso seja fechado, seria o suficiente para o início das obras. As conversas, no entanto, continuam. Internamente, o clube enxerga o processo com normalidade por se tratar de uma transação complexa e repleta de detalhes. Paralelamente, o clube negocia a venda de parcelas menores do potencial construtivo. Uma delas teve o contrato final redigido na semana passada e deve ser finalizada nos próximos dias. Paiva prepara equipe diferente contra o Palmeiras e aposta em Raia no ataque. Vasco enfrentará o Verdão dentro do Mané Garrincha e espera sair com os 3 pontos. Confronto complicado. O Vasco se prepara para enfrentar o Palmeiras dentro do Mané Garrincha. A equipe de Rafael Paiva está se preparando para conseguir um importante triunfo contra uma das equipes mais difíceis do Brasileirão. Fato é que o Verdão é um dos grandes a ser batido. Por conta disso, apesar de estar em boa fase, o Vascão está praticando um futebol de alto nível. Paiva é completamente responsável por esta fase. Para que o gigante da colina consiga vencer o Palmeiras, Paiva deverá inovar. O técnico do Vasco está preparando novas peças para o ataque e quer surpreender a equipe de Abel Ferreira. Nova escalação. Rafael Paiva está se preparando e decidiu utilizar Raia no ataque para surpreender o Palmeiras. Apesar disso, o técnico vascaíno ainda tem uma arma surpresa para o confronto. Emerson Santos vive grande fase e quer conquistar sua vaga no time titular. Na provável escalação, o jogador aparece como uma das opções do treinador Paiva para o confronto. Com isso, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, e Payet, David Ryan, Emerson Rodrigues e Vegetti. O Vasco da Gama, no entanto, está se preparando para a sequência da temporada. A equipe de Paiva passou de fase na Copa do Brasil e foi diretamente para a Copa do Brasil. A próxima partida do Vasco após o jogo contra o Palmeiras será contra o Cruzeiro, antes mesmo da Copa do Brasil, que será contra o Corinthians. O Vasco vive boa fase e quer somar pontos.